Em uma atitude completamente desesperada, o presidente Lula está tentando impedir Bolsonaro de fazer um grande número de senadores nas eleições de 2026. Isso mesmo, atitude desesperada. E para isso, o que Lula está fazendo? Ele não pretende lançar um número expressivo de candidatos a senadores do PT, porque ele sabe que o PT está desgastado e a possibilidade dos seus propensos candidatos se elegerem é mínima. O que ele vai fazer? Vai apostar as suas fichas nos candidatos a senadores do PSD, o Partido de Kassab. A pretensão de Bolsonaro é fazer um número expressivo de senadores na eleição de 2026, até não para perseguir A ou B, não, mas para manter o equilíbrio entre os poderes. Equilíbrio hoje que esse não há, haja visto que o PL não tem voto suficiente para conquistar a direção daquela casa, o Senado e o Congresso, e assim sendo, colocar em pautas, colocar em votação as suas bandeiras. Apesar de que hoje o PL, Partido Liberal do Bolsonaro, é o partido, juntamente com o PSD, constitui as maiores bancadas no Senado. Ou seja, o PL tem 14 senadores e o PSD tem 14 senadores. Contudo, sabemos que o mandato de senador é de 8 anos. Tem uma eleição que vota-se um, tem outra eleição que vota-se em dois. Nesta eleição de 2026, vai se escolher por estado 2 senadores. O diferencial do PL para o PSD, no tocante à vantagem, é que nas eleições de 2026, 8 senadores estão na metade do mandato. Apenas 6 vão disputar a reeleição. Vão tentar disputar a reeleição, apenas 6. Do PL, 8 estão garantidos, porque está na metade do mandato, estão nos primeiros 4 anos. Já a situação do PSD é o inverso. Dos 14, apenas 3 vai estar na metade do mandato, na metade dos 8 anos. Já os outros 11 têm os seus mandatos que findam em 2026, assim esses 11 vão ter que ir para as urnas disputar as suas reeleições. E o que Lula preferiu fazer? Apostar nas reeleições dos candidatos do PSD. Haja vista que os seus candidatos, conforme eu disse, não têm a menor condição de ganhar, a não ser o Randolfo Rodrigues lá no Amapá, Jacques Wagner na Bahia, a atual governadora que vai disputar o Senado, Fátima Bezerra, lá no Rio Grande do Norte, que são estados esquerdopatas, onde, infelizmente, a população, parte da população, politicamente é bitolada e tende a votar no PT. Nesses poucos estados, ainda há a esperança de se fazer senadores. Não muito, mas alguns. No Rio Grande do Sul, hoje, o senador pelo Rio Grande do Sul é o Paulo Paim, mas esse aí alega que não vai disputar a reeleição. E o PT está querendo lançar Paulo Pimenta, aquele deputado fanfarrão, mentiroso, que ficou à frente do Ministério das Comunicações, só fez besteira. Então, senhoras e senhores, essa é a jogada do Lula. Desespero total e completo, tentando frear o avanço de Bolsonaro em 2026. Eu acredito que, se Bolsonaro fizer uma boa costura nos estados, vai ter estado onde ele vai abocanhar as 2 vagas.
como também tem estados onde certamente ele vai sair com uma. O que Bolsonaro quer, na verdade, é fazer a maioria dos senadores, que aí, no caso, o conjunto de senadores está em 81 senadores. O que o Bolsonaro quer fazer, acima de 50% mais um, que seria 41 senadores. Eu aposto que numa boa articulação, possa se fazer muito mais que isso. Aí sim vai poder colocar o nome do PL para disputar a presidência do Senado e do Congresso Nacional com reais possibilidades de ganhar as eleições, porque o que manda lá é voto, precisa ter números. E isso hoje o PL não tem o suficiente para tomar a direção da casa. O Lula está completamente desgastado, completamente desgastado. O PT é isso aí, está caindo pelas tabelas. Está cabendo ao Lula usar a sua estrutura, a estrutura estatal, para apoiar os candidatos do PSD, partido de Kassab. Kassab esse que é amiguinho e secretário do Tarcísio, vai entender. É o cara que joga nas duas, consegue botar o pé nas duas canoas e, ao mesmo tempo, assobiar e chupar cana. Meu irmão, as eleições de 2026 vai ter 54 cadeiras no Senado a serem renovadas. Serão duas por estado. E nessa eleição de 2026, o eleitor pode escolher dois senadores ao mesmo tempo. E para que o plano de Bolsonaro dê certo, faça o seguinte: vote em candidatos de direita, conservadores, apoiados por Bolsonaro, indicados por Bolsonaro. Você vai na urna, vota lá nos dois nomes para senador do seu estado que Bolsonaro indicar. Aí sim, nós vamos estar atingindo o nosso objetivo. Por que eu falo que não basta ser de direita, de partido de direita? É preciso ter o dedo de Bolsonaro. Exemplo, Rio de Janeiro. Exemplo, o estado do Rio de Janeiro. O senador Romário é do PL, Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro. Mas, no entanto, vota sempre contra a direita e a favor de Lula. Ou seja, um verdadeiro inútil, que ainda não sei por que está dentro do partido. Poderia expulsá-lo. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta alguma. Então nós temos que estar atentos. Repito, os nomes a ser apoiados, dois senadores que nós temos direito de votar nas eleições de 2026, há de ser aquele que Bolsonaro indicar, para que a gente possa sair forte no Congresso Nacional e fazer valer as nossas pautas e dar um equilíbrio de poder. Hoje, tendo em vista que o Senado está enfraquecido, de 4, tomado como refém por outros poderes, e os representantes das casas, em especial o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso e do Senado, constitui uma verdadeira vergonha, não tem nenhum compromisso com a República e faz aquilo que é de interesse seu. Mas quem puder, é um camarada que tem o rabo todo sujo, qualquer tapa na mesa de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo chefe do Poder Executivo, ele já se borra todo. E isso precisa acabar para o bem do Brasil. 2026, dá para votar em 2 senadores por estado e, lembrando, aquele que Bolsonaro indicar.